Obra tremenda, jovem livre de colesterol alto, Congregação Cristã no Brasil. E o irmão continuou o testemunho com lágrimas nos olhos, dizendo, glória ao nome do Senhor. Porque quando o médico me chamou para dar o resultado, ele mesmo ficou admirado. Abriu o exame, olhou de novo e disse, isso não é normal. Seu colesterol estava em 320, e agora está em 180. Como você fez isso em tão pouco tempo? Eu só respondi, doutor, foi Deus. Ele balançou a cabeça, incrédulo, e falou, continue fazendo o que está fazendo, porque isso não tem explicação médica. Mas nós sabemos, irmãos, que tem explicação sim. É o poder do sangue de Jesus. E a irmã que estava ao lado, uma serva fiel que há anos ora pelos enfermos, levantou a mão e disse, aleluia. Eu estava presente quando esse irmão veio até mim, desanimado, com aquele papel na mão. Ele me mostrou os números altos e disse, irmã, eu sou jovem, mas meu corpo já está fracassando. Eu coloquei a mão na cabeça dele e disse, irmão, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele que formou seu coração, não vai deixar que uma doença o destrua. E nós oramos ali mesmo, com fé sem duvidar. E hoje estamos vendo a glória de Deus. E o irmão prosseguiu, não foi só o colesterol não. Porque depois que recebi essa bênção, comecei a sentir uma paz no coração que não tinha antes. Antes eu vivia ansioso, com medo de infarto, de derrame, de não ver meus filhos crescerem. Mas Deus não só curou meu corpo, como tirou todo aquele peso da minha alma. Agora eu durmo em paz, acordo com alegria, e louvo a Deus por mais um dia de vida. Porque a vida é dele, irmãos. E se ele nos dá o fôlego, é porque ainda tem propósito para nós. E um irmão mais velho, que já viu muitas obras do Senhor na congregação, se levantou e disse, eu me lembro de um caso parecido há anos atrás. Um irmão nosso, também jovem, teve um problema no coração. Os médicos disseram que ele precisava de cirurgia urgente. Mas nós oramos, jejuamos, e ele foi ao médico novamente. O coração estava normal. O médico disse, isso é um milagre. E é mesmo, porque Deus não mudou. O mesmo Deus que operou naquele tempo, é o mesmo que está operando hoje. E ele vai continuar operando, enquanto houver um só que clame pelo seu nome. E a irmã do testemunho, emocionada, acrescentou, e sabe o que mais me alegra? Ver esse irmão agora com mais zelo pela obra. Antes ele vinha aos cultos, mas às vezes chegava atrasado, desanimado. Hoje, ele é um dos primeiros a chegar, ajuda a arrumar as cadeiras, visita os doentes, e até já levou 2 parentes para ouvirem a palavra. Isso é obra de Deus. Porque quando o Senhor toca um coração, Ele não toca só para curar o corpo, mas para transformar a vida toda. E o irmão com voz firme disse, e eu digo a todos que estão passando por provas no corpo, não desanimem. Deus não se esqueceu de vocês. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro. Quando eu estava na minha cama, com medo, eu abri a Bíblia e lia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E era verdade. Deus tinha cuidado de mim, e tem cuidado de vocês também. E uma irmã jovem que ouvia tudo aquilo levantou a mão e disse, eu também tenho um testemunho. Meu pai tinha pressão alta, tomava remédio há anos. Nós oramos por ele, e hoje ele não toma mais nenhum comprimido. O médico mesmo disse que não precisava mais. Glória a Deus, porque a medicina ajuda, mas é Deus quem cura. E quando Deus cura, Ele cura de verdade. E o irmão do colesterol, com os olhos brilhando, continuou. E eu quero dizer uma coisa, não foi porque eu merecia. Não foi porque eu era melhor que os outros. Foi pela misericórdia de Deus. Porque se fosse por merecimento, nenhum de nós estaria aqui. Mas Deus, em sua bondade, olha para nós e diz, eu vou te dar mais uma chance. Vou te curar, vou te abençoar, para que você me sirva com alegria. E é isso que eu quero fazer, irmãos. Servir a Deus com alegria, enquanto Ele me der forças. E o irmão que presidia o culto, com voz cheia de unção, disse, amados, isso é a Igreja de Cristo. Não é um lugar onde as pessoas vêm só para ouvir sermões, mas onde Deus opera, onde vidas são transformadas, onde o inimigo é vencido. Quando nós oramos com fé, Deus responde. Quando nós buscamos a Ele de todo o coração, Ele se revela. E esse irmão aqui é uma prova viva disso. Que todos nós possamos aprender com esse testemunho. Deus é fiel. Ele não muda. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje e fará amanhã. E o irmão, agora com a voz embargada, terminou dizendo, eu só peço uma coisa, que ninguém aqui saia da mesma forma que entrou. Que cada um examine seu coração. Se tem alguém doente, que peça oração. Se tem alguém desanimado, que busque a Deus. Porque Ele está aqui. Ele está no meio de nós. E se Ele fez isso por mim, um pecador, imagine o que Ele pode fazer por você. Aleluia!
E a congregação toda com uma só voz respondeu: Amém. Glória a Deus. E assim, aquele culto se tornou mais um marco na história daquela congregação, onde o poder de Deus se manifestou não com barulho ou espetáculo, mas com uma obra silenciosa e profunda no coração de um jovem que dali em diante não viveria mais para si, mas para aquele que o curou, o salvou e o encheu de esperança. E muitos ali, ao ouvirem aquele testemunho, se lembraram das suas próprias provas e, com fé renovada, resolveram confiar mais em Deus, sabendo que, se ele abençoou aquele irmão, também os abençoaria, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encheu aquele lugar, confirmando que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali está ele no meio deles, operando maravilhas, curando enfermidades, perdoando pecados e dando vida em abundância. Glória a Deus pelas obras tremendas que só Ele pode fazer. E aquele jovem, que até pouco tempo atrás vivia com o coração pesado pela notícia do colesterol alto e pela preocupação dos médicos, agora saía da reunião com um fardo tirado das costas e uma alegria que não cabia dentro do peito. Não era só a cura física que o enchia de gratidão, mas a certeza de que Deus o havia chamado para algo maior. Ele não era mais o mesmo. Aquele diagnóstico que parecia uma sentença se tornou um sinal de que Deus tinha um propósito em sua vida, e ele não poderia ficar calado. No dia seguinte, bem cedo, ele se ajoelhou ao lado da cama e, com lágrimas nos olhos, agradeceu ao Senhor pela noite anterior. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Um pecador, fraco, mas o Senhor me estendeu a mão. Não mereço, mas o Senhor me deu esta bênção. Que a minha vida seja para a tua glória, meu Deus. Que eu não me esqueça jamais do que o Senhor fez por mim. Ajuda-me a viver de maneira que outros vejam a tua obra em minha vida e também creiam em ti. E assim, com o coração cheio de gratidão, ele se levantou disposto a contar a todos o que Deus havia feito. Não com palavras vãs, mas com um testemunho vivo, que só quem passa por uma prova e vê a mão de Deus pode dar. Ao chegar ao trabalho, alguns colegas notaram a diferença. Ele, que antes era quieto e às vezes até abatido, agora tinha um brilho nos olhos e um sorriso que não saía do rosto. Um deles, que sabia da sua luta com a saúde, perguntou: E aí, como você está? Os remédios estão fazendo efeito? E ele, sem hesitar, respondeu: Não foram os remédios, meu irmão. Foi Deus. Eu entreguei tudo nas mãos dele e ele me curou. Não é uma questão de remédio, é questão de fé. Deus é fiel. O colega, surpreso, ficou pensativo. Não era comum ouvir alguém falar assim com tanta convicção. E o jovem, percebendo a abertura, continuou: Você sabe, a gente fica buscando solução em tudo quanto é lugar, mas esquece de buscar aquele que tem o poder de todas as coisas. Eu aprendi que, quando a gente se humilha diante de Deus, Ele nos exalta. Ele não desampara os seus. E aquele diálogo simples, mas cheio de unção, fez com que o colega começasse a refletir sobre a própria vida. Talvez ele também precisasse buscar a Deus de verdade, em vez de confiar só nas forças humanas. Enquanto isso, na congregação, a notícia da cura daquele irmão se espalhou, e muitos se animaram a buscar a Deus com mais fervor. Uma irmã, que há tempos lutava com dores nas costas e já havia desistido de pedir oração, ao ouvir o testemunho, sentiu o coração arder. Se Deus curou ele, por que não pode me curar também? Pensou. E na próxima reunião, ela se levantou e pediu: Irmãos, peço que orem por mim. Eu tenho crido, mas às vezes a fé fraqueja. Preciso de força para continuar confiante em Deus. E os irmãos, com amor, se uniram em oração por ela. Não com palavras bonitas, mas com um clamor sincero: Senhor Jesus, tu que curaste o nosso irmão, olha para esta tua filha. Tu conheces a sua dor, tu sabes o que ela tem passado. Estende a tua mão misericordiosa e toca no seu corpo. Dá-lhe fé para crer que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E naquela noite, enquanto oravam, ela sentiu algo diferente. Não foi um alívio imediato, mas uma paz que invadiu sua alma, como se Deus estivesse dizendo: Confia em mim. Eu estou no controle. Nos dias seguintes, as dores começaram a diminuir, até que numa manhã, ela acordou sem sentir mais aquele incômodo que a acompanhava há tanto tempo. E chorando de alegria, ela foi até a irmã que liderava as orações e disse: Glória a Deus. Ele me ouviu. Ele me curou. E assim um testemunho levou a outro e outro e outro. A fé daqueles irmãos crescia a cada dia, porque eles viam que Deus não era uma ideia distante, mas um Pai presente, que ouve, que vê e que age em favor dos seus. E o jovem que havia sido curado não parou por aí. Ele começou a visitar outros irmãos que estavam doentes ou desanimados, levando não só palavras de ânimo, mas também orando com eles.
Não como quem tem uma fórmula mágica, mas como quem sabe que só Deus pode operar o impossível. Em uma dessas visitas, ele encontrou um irmão mais velho, que há anos sofria com problemas no coração. O médico havia dito que ele precisaria de uma cirurgia, mas, pela idade, os riscos eram grandes. O jovem sentou ao seu lado e disse: Irmão, eu também passei por uma prova assim. Os médicos falavam uma coisa, mas Deus falou outra. Eu sei que o Senhor pode te curar. Você quer que oremos juntos? O irmão mais velho, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Filho, eu já orei tanto, às vezes acho que Deus se esqueceu de mim. E o jovem, com voz firme, mas cheia de amor, disse: Deus não se esquece, não. Ele está só esperando o momento certo para mostrar o seu poder. Vamos clamar a Ele agora mesmo. E ali, na simplicidade daquela sala, eles se ajoelharam e clamaram a Deus. Não com palavras rebuscadas, mas com o coração quebrantado. Pai Celestial, Tu que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha para este teu servo. Tu conheces a sua dor, Tu sabes o seu medo. Senhor, toca no seu coração, fortalece a sua fé e, se for da Tua vontade, cura-o completamente. Que o Teu nome seja glorificado, não importa o que aconteça. Em nome de Jesus, amém. E dali em diante, aquele irmão começou a sentir uma mudança. Não foi instantâneo, mas aos poucos as dores foram passando, e os exames começaram a mostrar melhoras que os médicos não conseguiam explicar. Até que em uma consulta, o cardiologista surpreso disse: Não sei o que você está fazendo, mas continue porque seus exames estão normais. Não precisa mais de cirurgia. E aquele irmão que já estava quase sem esperança, agora testificava com lágrimas: Não foi o que eu fiz, doutor. Foi o que Deus fez. Ele ouviu as minhas orações e me deu uma nova chance. Glória a Deus! E assim a obra de Deus continuava se multiplicando. Não por meio de grandes campanhas ou eventos, mas no silêncio do coração daqueles que buscavam a Ele com sinceridade. Cada cura, cada livramento, cada resposta de oração se tornava uma semente plantada na vida de outros, que ao verem a fidelidade de Deus, também se animavam a confiar nele. E o jovem que antes só pensava em si mesmo, agora vivia para servir. Ele não perdia uma reunião, não deixava de visitar os irmãos, não se cansava de orar, porque ele havia experimentado algo que nenhum dinheiro, nenhuma medicina, nenhuma sabedoria humana poderia dar: o toque de Deus em sua vida. E numa dessas noites de oração, enquanto os irmãos clamavam a Deus por diversas necessidades, ele sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: Filho, você foi curado para que outros possam crer. Não guarde este testemunho só para você. Fale do meu amor, da minha misericórdia, do meu poder. Porque muitos estão como você estava, com medo, sem esperança, buscando respostas onde não as encontrarão. Mas eu estou aqui, esperando que eles venham a mim. E ele, com o coração ardendo, se levantou e disse aos irmãos: Eu não posso ficar calado. Deus me curou, mas não foi só por mim. Foi para que outros saibam que Ele é real, que Ele ouve, que Ele responde. Quantos aqui estão passando por provas? Quantos estão com medo do futuro? Quantos já quase desistiram de crer? Eu digo a vocês, não desistam. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Ele ainda cura. Ele ainda salva. E muitos, ao ouvirem aquelas palavras, se comoveram. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em gratidão, e outros, ainda em silêncio, faziam um pacto com Deus em seus corações: Senhor, eu também quero te buscar de verdade. Eu também quero ver a tua obra na minha vida. E assim, naquela noite, mais corações foram tocados, mais vidas foram transformadas, e a obra de Deus continuou a se manifestar de maneira poderosa, não com estrondo, mas com uma certeza quietinha no coração daqueles que criam: Deus está aqui. Ele nunca nos abandonou. E se Ele fez por um, pode fazer por todos. E o jovem, ao chegar em casa, abriu a Bíblia e leu em Salmos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E ele chorou porque sabia que aquelas palavras não eram só para o salmista, mas para ele também. E para todos que, como ele, um dia se sentiram perdidos, mas encontraram em Deus um refúgio, um médico, um pai. E nos dias que se seguiram, ele continuou a compartilhar sua história, não com orgulho, mas com humildade, sabendo que não era por seu próprio mérito, mas pela graça de Deus. E cada vez que alguém lhe perguntava como havia sido curado, ele respondia: Não foi por mim, foi por Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você também buscar a Ele de todo o coração, Ele vai te ouvir. Porque a Bíblia diz: Clama a mim, e eu te responderei.
E assim, a obra tremenda de Deus na vida daquele jovem se tornou um farol para muitos, mostrando que mesmo nas provas mais difíceis, quando tudo parece perdido, Deus está presente, pronto a estender a sua mão poderosa para aqueles que nele confiam. E a congregação, ao ver tudo aquilo, se enchia de ânimo, porque sabiam que não eram palavras vazias, mas uma realidade viva. Deus ainda opera, ainda cura, ainda salva. E o mais lindo é que ele não faz acepção de pessoas. Seja jovem ou velho, rico ou pobre, saudável ou doente, ele está pronto a ouvir o clamor daqueles que o buscam em verdade. E assim, a história daquele jovem se juntou a tantas outras histórias de fé, de milagres, de vidas transformadas, provando que onde há um coração sincero buscando a Deus, ali ele se manifesta, ali ele age, ali ele faz obras tremendas que só ele pode fazer. Glória a Deus! Aleluia! A ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. E não parou por aí. Porque quando Deus começa uma obra em uma vida, ele não a deixa pela metade. Aquele jovem que antes vivia angustiado com os exames, as dietas restritas e a sombra da doença pairando sobre seus dias, agora andava com uma paz que só quem experimenta sabe descrever. Não era mais a preocupação com os números do colesterol que ditavam seus pensamentos, mas a certeza de que aquele que cuida dos lírios do campo e das aves do céu também cuidava dele. E não só dele, mas de cada um que, como ele, colocava a mão no arado e não olhava para trás. Os irmãos da congregação, ao verem aquela transformação, não ficaram apenas como espectadores. Muitos se aproximavam dele após os cultos, não só para ouvir o testemunho, mas para pedir que orasse por eles também. E ele, com a mesma humildade com que recebeu a bênção, estendia as mãos sobre aqueles que vinham com suas dores, suas enfermidades, suas lutas. Não como quem tinha poder em si mesmo, mas como quem conhecia aquele que tudo pode. E Deus, fiel como sempre, respondia. Não sempre da maneira que os irmãos esperavam, nem no tempo que desejavam, mas sempre da forma que era melhor para cada um. Uma irmã, já de idade avançada, sofria há anos com dores nas juntas, a ponto de quase não conseguir mais se ajoelhar para orar. Ao ouvir o jovem falar da fidelidade de Deus, ela se chegou até ele e disse, com lágrimas nos olhos, meu filho, eu não peço cura para mim, porque sei que meu tempo aqui já está se encaminhando para o fim. Mas peço que ore para que eu possa, antes de partir, me ajoelhar mais uma vez diante do meu Senhor, como fiz por tantos anos. O jovem, comovido, colocou as mãos sobre a cabeça branca daquela serva de Deus e clamou em voz baixa, mas cheia de fé, Senhor, tu conheces o coração desta tua filha. Se for da tua vontade, concede-lhe esta alegria, não por nossos merecimentos, mas pela tua misericórdia. Na semana seguinte, durante o culto de ação de graças, a irmã se levantou com dificuldade, mas se apoiou no banco à sua frente e, aos poucos, dobrou os joelhos. A congregação inteira conteve a respiração ao vê-la, pela primeira vez em meses, ajoelhada no chão de madeira da sala de cultos. Não foi uma cura completa, não foi um milagre estardalhante, mas foi uma resposta. Uma prova de que Deus ouve até o suspiro mais fraco dos seus filhos. E aquela irmã, com os olhos fechados e as mãos trêmulas levantadas, só conseguia repetir, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Outros também foram tocados. Um casal que há anos lutava contra a infertilidade, depois de ouvir o testemunho, começou a jejuar e orar com mais fervor. Não era uma busca por um milagre, mas uma entrega total à vontade de Deus. E quando menos esperavam, a notícia veio. Um pequeno coração batia no ventre que antes parecia vazio. Não gritaram, não fizeram alarde. Apenas se abraçaram em silêncio durante o culto, enquanto as lágrimas caíam sem controle. Depois, o marido se levantou e, com voz embargada, disse apenas, irmãos, Deus é bom. Ele não nos esqueceu. E a congregação, como um só corpo, respondeu com um amém que ecoou pelas paredes, como se o próprio céu estivesse confirmando aquelas palavras. Mas nem todas as respostas vieram tão rápido. Alguns irmãos, depois de orarem com fé, ainda esperavam. Um irmão, diagnosticado com uma doença crônica, continuou tomando seus remédios, continuando suas consultas, mas agora com uma paz que antes não tinha. Ele dizia, se Deus quiser me curar, Ele curará. Se não for da sua vontade, Ele me dará força para suportar. O importante é que Ele está comigo, e isso já é mais do que eu mereço. E essa atitude de confiança, mesmo na espera, falava mais alto do que qualquer milagre instantâneo. O jovem, vendo tudo isso, entendia cada vez mais que a obra de Deus não era só sobre curas físicas, mas sobre corações transformados. Ele mesmo, que antes se desesperava com um simples exame de sangue, agora aprendia a confiar em Deus até nas coisas pequenas. Um dia, seu carro quebrou no meio do caminho para o culto.
Antes ele teria ficado irritado, reclamado, perdido a paciência. Mas naquele dia ele simplesmente parou, olhou para o céu e disse: Senhor, se tu quiseres que eu chegue hoje, abre o caminho. Se não, aqui mesmo eu te louvo. E não demorou muito para que um irmão passasse por ali, reconhecesse-o e o levasse até a congregação. Chegando lá, ele não contou do carro, não fez questão de que soubessem do problema. Apenas agradeceu a Deus em silêncio, por mais uma lição de dependência. E assim a vida daquele jovem se tornou um exemplo vivo de que a fé não é só para os momentos de crise, mas para cada respiração, cada passo, cada decisão. Ele passou a visitar os enfermos, não com palavras bonitas, mas com a mesma verdade que o libertou. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda se importa. E muitos, ao ouvirem isso, sentiam um fogo reacender em seus corações, uma esperança que o mundo não pode dar. Um dia, um menino da escola dominical, filho de um dos irmãos, perguntou-lhe: Como é que a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? O jovem se ajoelhou na altura do pequeno, olhou nos seus olhos e respondeu: Você já pediu algo ao seu pai e ele te atendeu? O menino assentiu, pois Deus é muito melhor do que qualquer pai. Às vezes ele diz sim, às vezes espera e às vezes não, mas ele sempre ouve. E o mais importante é que ele nunca nos deixa sozinhos. O menino pensou um pouco e então disse: Então eu vou pedir para ele me ajudar a não ter mais medo do escuro. E o jovem, com um sorriso, respondeu: Peça, meu filho. E quando ele te responder, você vai ver como é bom confiar nele. E a obra continuava. Não só na vida daquele jovem, mas em toda a congregação. Os cultos ficaram mais cheios, não de gente curiosa, mas de corações sedentos. As orações se tornaram mais fervorosas, não por obrigação, mas por amor. Os testemunhos se multiplicavam não para exibir bênçãos, mas para glorificar a Deus. E o mais lindo era ver que, em meio a tudo isso, ninguém se esquecia de que a salvação da alma era o maior milagre. Porque de que adianta um corpo são se a alma está perdida? Certa vez, um visitante chegou à congregação trazido por um irmão. Era um homem cético que não acreditava em milagres. Sentou-se no fundo de braços cruzados, observando tudo com desconfiança. Mas quando ouviu o jovem contar como Deus havia mudado sua vida, algo dentro dele se mexeu. Não foi a cura em si que o tocou, mas a sinceridade daquele rapaz, a forma como falava de Deus não como uma teoria, mas como uma realidade. Ao final do culto, o visitante se aproximou e com voz grossa perguntou: E se Deus não curar a gente? O que vocês fazem? O jovem não hesitou, nós o louvamos do mesmo jeito. Porque ele é digno, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Aquela resposta o deixou em silêncio. E dali em diante, ele voltou. Não porque tinha visto um milagre, mas porque tinha visto algo ainda maior, uma fé que não dependia de circunstâncias. E assim, a história daquele jovem se entrelaçou com a história de muitos outros. Alguns receberam curas, outros receberam força para suportar. Alguns viram respostas rápidas, outros aprenderam a esperar. Mas todos, sem exceção, foram tocados pelo mesmo Deus que não muda, que não mente, que não falha. E a cada culto, a cada reunião de oração, a cada visita aos enfermos, a certeza se fortalecia. A obra de Deus não é feita de momentos isolados de glória, mas de uma vida inteira de confiança, de entrega, de amor. E o jovem, anos depois, ao olhar para trás, não se lembrava mais dos números do colesterol, nem das dietas, nem dos medos. Lembrava-se, sim, da mão de Deus que o segurou quando tudo parecia desabar. Lembrava-se das lágrimas derramadas em oração, das noites em claro buscando a face do Senhor, dos irmãos que o sustentaram com suas próprias orações. Lembrava-se, acima de tudo, de que não era mais dono de sua vida, mas que pertencia àquele que a resgatou. E hoje, quando alguém lhe pergunta como foi curado, ele responde da mesma forma, mas com ainda mais convicção: não foi por mim, foi por Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta buscar a ele de todo o coração. E então, com os olhos brilhando, acrescenta: mas não busque só a cura. Busque a ele, porque ele é a maior bênção que podemos ter. E a congregação, ao ouvir essas palavras, se enche de ânimo, porque sabe que não são apenas palavras. São a voz de um Deus vivo, falando através de um vaso frágil, mas disposto. E assim, a obra tremenda continua. Não com barulho, não com espetáculo, mas com vidas mudadas, corações rendidos e uma fé que move montanhas. Glória a Deus! Aleluia! A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. E amém.